De que lado da curva de sorriso está o seu negócio? Será que existe um lado melhor? E mais importante, o que fazer quando você se encontra no fundo da curva? Bem, nesse vídeo eu conto de onde vem o nome desse projeto. E com isso espero compartilhar também uma ferramenta simples para você avaliar suas estratégias, seja de negócio ou mesmo de sua carreira. Eu sou o Naco e essa é a Curva de Sorriso. Muita gente me perguntou de onde é que vem esse nome, Curva de Sorriso. Foi quando aí que me toquei que eu, na verdade, nunca fiz uma introdução desse projeto todo. Eu sou o Naco e trabalho com design, sempre focado em tecnologia, há mais de 20 anos. Trabalhei em empresa grande, trabalhei em empresa pequena e hoje eu sou diretor de design no Facebook. Eu saí do Brasil há 15 anos e recentemente senti essa vontade de reconectar. Tentar ajudar de alguma maneira a próxima leva de criadores e empreendedores. No que eu comecei a avaliar os meus próprios erros e acertos foi quando eu me reparei com a Curva de Sorriso, um modelo que eu acho que pode ajudar muito a nossa conversa por aqui. Eu cheguei a levar para o Instagram essa pergunta: o que você acha que significa a Curva de Sorriso? E as respostas, apesar de curiosas e criativas, não chegaram bem lá não. O Attila Armstrong, diretor de design do Airbnb, com quem a gente conversou no último vídeo, na verdade dá uma dica quando eu perguntei para ele o que um negócio precisa para começar com o pé direito. Vamos ouvir. Para mim é muito relacionado a o que é mais importante, é a parte tecnológica, é a parte de relacionamento, é a parte de a marca, porque geralmente é ou relacionamento com o usuário, ou uma imagem que você está criando, ou uma tecnologia que você está tentando inventar que não existe, sabe? Que ninguém fez antes. E aí, alguma ideia? Vamos nessa então. O conceito da curva de sorriso foi proposto no começo da década de 90 por Stan Ge, o fundador da Ace Computer, fabricante de computador pessoal em Taiwan. Ge propõe a seguinte avaliação. Num gráfico onde o eixo horizontal são os estágios de produção de um produto e o eixo vertical é o valor agregado, nota-se que os extremos do processo, começando na concepção e terminando no marketing, são os pontos mais altos. E no meio, onde a fabricação acontece, o valor é mais baixo. Traçando esses pontos, você chega na curva do sorriso. A avaliação de Ge não veio por acaso. Ele nota que a Acer está competindo no fundo da curva. E por isso resolve propor uma nova estratégia com foco em pesquisa e desenvolvimento, além de intenso investimento em marketing. A mudança rende dividendos e a empresa, por fim, entra no topo da lista dos maiores fabricantes do mundo. É questionável se a Acer desenvolveu tecnologia e marca tão diferencial assim, mas ainda assim em 2019 ela consta como a quinta maior do mundo, o que não é de se jogar fora, né? O modelo é simples, mas é uma ferramenta poderosíssima para avaliar investimento. E o bacana é que ele sustenta mesmo estendendo para outras indústrias. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha na moda e numa das minhas empresas favoritas, a Nike. A Nike, desde sua criação lá nos meados dos anos 60, sempre dedicou à inovação tecnológica. Um de seus fundadores, o Bill Bowerman, era treinador de corrida e vivia experimentando como chegar no tênis perfeito para os seus atletas. E no caminho criou lendários modelos como o Cortez. Essa tradição se mantém e a Nike dedica bilhões de dólares na pesquisa de soluções para melhorar o desempenho atlético, além de diminuir o risco de lesões. Essa é a mesma empresa que do outro lado da curva também sempre foi revolucionária. Com o icônico swoosh e o tagline Just Do It, a empresa colheu frutos da aposta em uma comunicação rica, autêntica, sempre enfatizando sua relação com os atletas e sem medo de expor os seus valores. Ocupando a 15ª posição do ranking da Interbrands, só a marca da Nike é avaliada em 34 bilhões, um quarto do valor total da empresa. Agora, pergunta se a Nike tem fábrica. Ela terceiriza tudo para uma rede de fabricantes globais, o que permite escalonamento rápido, distribuição específica para mercados estratégicos e por aí vai. A analogia se repete em várias outras indústrias.
Vamos olhar agora o entretenimento e outra das minhas favoritas, a Disney. A Disney foi fundada em 1923 e a mente brilhante de seu fundador, Walt Disney, conseguiu transformar um rato em um dos personagens mais carismáticos e lucrativos da história. A empresa é uma verdadeira fábrica de sonhos e propriedade intelectual. E a Disney também é outra que investe pesado em tecnologia, né? Por exemplo, em 2006, ela compra a Pixar, estúdio criador do Toy Story, o primeiro longa-metragem totalmente gerado por computador. Olhando mais uma vez para o outro lado da curva, a Disney oferece o exemplo perfeito de como transformar conceito em experiência. Seus parques temáticos são a materialização grandiosa dos mundos pensados em seus estúdios. E mais uma vez, a Disney não está no negócio de produzir brinquedos, de construir prédios, ela está no negócio de criar propriedade intelectual e apresentar um espetáculo. Por fim, a outra coisa que eu acho bacana da Curva do Sorriso é que ela serve também como forma de avaliar o seu desenvolvimento profissional. Na área do design onde eu estou, por exemplo, são dos extremos da curva que se encontram os problemas mais complexos e por isso mesmo mais bem remunerados. Se você é uma pessoa que sabe identificar novas oportunidades, criar novos conceitos e entregar experiências memoráveis e valiosas, tenho certeza que você vai se dar bem. Quando eu penso nas minhas escolhas pessoais, fica claro para mim que a maioria das minhas falhas aconteceu quando eu estava lá no fundo da curva. Fica proposto o exercício. Pensa na sua indústria, traça uma reta e detalhe do começo ao fim do processo. De repente você trabalha na indústria fonográfica e o começo daquele processo é um músico pensando numa nova obra-prima. E lá no fim, talvez o mesmo músico ou outras pessoas entregando um show para milhões de fãs. O que acontece no meio do caminho? Quais são as etapas mecânicas e sem muito diferencial? É ali que mora o perigo para o seu investimento profissional. Agora, para alguns poréns. Como qualquer modelo, vale a pena pensar na Curva do Sorriso como uma ferramenta de análise. Ela não é solução para tudo. Por exemplo, é claro que existem grandes negócios operando no meio do processo de produção. O maior fabricante de eletrônicos do mundo se chama Foxconn. É uma empresa chinesa avaliada em 72 bilhões. Eu tive a grande oportunidade de dar um pulo na Foxconn lá atrás da minha carreira, quando eu trabalhava para a Nokia. E eu te garanto, aquilo não é uma empresa, é uma cidade. Ela fabrica basicamente para todas as grandes marcas. Apple, Samsung, Sony, Microsoft. Mas nem todo mundo é uma Foxconn. E operar nesse setor sempre vai trazer o desafio de margens baixas e competição altíssima. Meu segundo porém também é muito importante. Não importa a indústria que você tiver, saber cada etapa do processo é importantíssimo. Só assim você consegue operar nos extremos com precisão. No mundo do design, por exemplo, por mais que o valor não esteja na construção de um produto, é muito importante você saber como cada peça se encaixa, como é que tudo é produzido, porque assim você consegue pensar em algo que dura, algo eficaz e também com consciência do custo. No mundo de design de interação, é importante sim montar muita tela, fazer muito botão, protótipo, para depois poder alcançar posições mais estratégicas. E eu garanto que é o mesmo para todas as indústrias. Aliás, eu não consigo imaginar nenhum chefe de renome que não sabe cortar uma cebola. Bem, é isso. E é justamente essa a proposta desse projeto. Conversar sobre produtos digitais para a gente conseguir juntos identificar os extremos da curva e você avaliar onde encontrar mais valor para os seus investimentos. Aliás, eu quero saber muito de você. Em que ponto você acha que está na curva? Deixe seu comentário e a gente continua essa conversa. Até breve.